conosco, estamos aqui conectando. Para quem não conhece, o MASP Lives é um programa do do Instagram do MASP. A gente tem feito diversas lives com profissionais de áreas distintas, curadores, especialistas, presidentes, artistas. E hoje nós vamos conversar com Pedro Mastrobono, presidente do IBRAM, do Instituto Brasileiro de Museus, e membro fundador do Instituto Alfredo Volpi de Arte Moderna. Pedro já entrou. Boa noite, Pedro. Boa noite. Me ouve bem? Estou te ouvindo bem, sim. É um prazer enorme estar aqui, viu? Um prazer recebê-lo, aqui na nossa MASP Lives. Conversar sobre Alfredo Volpi sempre é algo bastante interessante e prazeroso. Também gostaria de agradecer a todos que estão aqui nos escutando, nos ouvindo. Pedro, vou fazer uma pequena introdução aqui sobre Volpi, também um pouco sobre o porquê da nossa conversa de hoje. Alfredo Volpi é um dos grandes artistas do modernismo brasileiro, um nome fundamental da arte brasileira. Nasceu na Itália, em Lucca, em 1896, mas desenvolveu toda a sua carreira e sua vida aqui no Brasil. Viveu em São Paulo até 1978, teve uma vasta produção de pinturas, têmperas, e produziu mais de 3.000 obras, algo que depois você até pode comentar um pouco mais, feito com exatidão esse número. Para quem não conhece o Volpi, ele é um artista que ficou extremamente conhecido pela produção de pinturas que representam bandeiras de festa junina, mastros de festas juninas, de festas populares. Foi um artista que se dedicou muito à representação de fachadas, casarios, tendo em vista aqui as nossas casas espalhadas pelo Brasil, dessa arquitetura rural, arquitetura de interior, do interior brasileiro, essa arquitetura de origem vernacular, as casas coloridas, as fachadas com pequenos ornamentos. Volpi teve uma produção bastante particular nesse sentido, criando uma linguagem única de geometrização, de sintetização dessas formas arquitetônicas, desses elementos vernaculares e populares. Também teve uma produção bastante interessante de retratos, retratos de conhecidos, familiares, mas também representações de santos que têm também uma relação interessante com a cultura popular brasileira, né? Bom, fazendo essa introdução aqui um pouco para alinhar com todos do que estamos falando, né? O Volpi também é o artista que nós estamos dedicando ao MASP Desenhos em Casa dessa semana. Para quem não conhece esse programa, a gente tem desenvolvido já há algumas semanas. A gente escolhe uma obra do museu por semana e convida o público, tanto adultos quanto crianças, a fazerem as suas interpretações dessa obra. Sempre obras do acervo do MASP, e essa semana é uma fachada bastante linda do Volpi, uma fachada com elementos azul e branco. E nós decidimos, nesse sentido, além de fazer todas as atividades normais que já fazemos em torno do MASP Desenhos, com lives sobre a obra, chamado Diálogos no Acervo, postagens aqui no Instagram sobre a obra, tentando aprofundar um pouco mais o conhecimento sobre o artista e sobre a obra, mas também convidamos o Pedro para conversar conosco sobre Volpi, contar um pouco suas experiências e sua visão pessoal sobre a obra do artista, falar sobre o trabalho extraordinário que o Instituto Volpi tem feito na catalogação e na divulgação e propagação da obra do artista, e também contar um pouco da sua visão sobre a obra do artista, como você e da sua relação, que eu acho que vai ser interessante contar para o público, que veio de pai para filho, que já tem toda uma história bastante antiga. Bom, Pedro, então, vamos começar falando sobre o Instituto. Eu acho que já conecta um pouco todos esses assuntos, né? Conta um pouquinho para a gente como foi fundado, quando foi fundado. Eu sei que foi fundado pelo seu pai, o Marco Antônio Mastrobono, que era bastante amigo do Volpi, teve essa relação de acompanhar a obra do Volpi por muitos anos. Seria interessante compartilhar com o público essa trajetória do Instituto. Eu posso dizer, para começo de conversa, que eu sou um privilegiado, me vejo assim. Eu sou o quarto filho, sou caçula, meus irmãos também conviveram muito com ele. Mas quando eu nasci, hoje eu sou cinquentão, e a primeira memória que eu tenho é de uma casa onde
já havia diversas obras de Volpi. Eu não consigo imaginar qualquer lugar que eu tenha morado na vida em que as paredes não tivessem forradas por Volpes, né? O meu pai foi um grande amigo do Volpi por décadas, não só ele, outros, mas ele, eu digo isso com uma verdade muito grande. Se alguém chegasse para o meu pai e dissesse: olha, Marcos, você está proibido de pensar sobre Volpi, falar sobre Volpi uma semana da sua vida, acho que ele morria. Era completamente uma ligação visceral com o Volpi. O Volpi era um pouco mais velho que meu pai, era da geração do meu avô. Meu pai o conheceu nos anos 60, no final dos anos 60, começo dos anos 70, e foram amigos até o dia que o Volpi faleceu. Eu já estava na faculdade quando o Volpi faleceu. Falar de Volpi hoje é muito fácil, porque Volpi hoje é uma unanimidade, né? Na minha casa de infância, Volpi era um artista contemporâneo e ainda daqueles que não tinham alcançado a unanimidade que tem hoje. Volpi, inclusive, era motivo de... Meu pai era muito prosselmado pela família, motivo de chacota. Porque as pessoas iam lá, essas bandeirinhas aí, minha filha pinta, essas bandeirinhas aí eu pinto, todo mundo pinta. Qualquer um dos meus irmãos pode repetir isso com muita clareza, ou as pessoas que conviviam lá. E existe essa necessidade de um certo distanciamento, né? Qualquer produção contemporânea, ela só vai ser conhecida na sua plenitude, uma visão mais ampla do que é a produção daquele artista, com um certo afastamento do tempo, né? Hoje em dia, a gente pode dizer que talvez demore 40, 50 anos para que alguém alcance uma leitura adequada sobre aquilo que está sendo produzido, né? O ateliê do Volpi era um lugar dos sonhos, né? O Volpi morava no Cambuci, um homem que é difícil você descrever a obra sem falar do ser humano. O Volpi se casou muito tarde, ele até os 50 anos era solteirão, morava com os pais na Rua Baker, também no Cambuci, e se apaixonou de modo visceral por uma moça muito mais jovem, que posava de modelo para o Grupo Santa Helena. Era uma moça que tinha outra origem, se apaixonaram, se casaram em 42, e ele bem mais velho. E esse casal, ela neta de escravos, tinha passado muito tempo no Rio Grande do Sul, então pegou um sotaque gaúcho bem marcante. Muita gente pensava que ela fosse gaúcha, mas ela era mineira. Que era conhecida pelo apelido de Judite, né? O Volpi apelidava todo mundo. O Volpi ele não chamava ninguém pelo nome, né? Então, ele tinha tem uma filha que é muito minha amiga até hoje, chama de Janira, ele chamava de Maria, outras filhas que tinham outros nomes, ele trocava os nomes. E tem histórias muito curiosas, mas o Volpi era uma pessoa única. Um homem extremamente simples, sem nenhuma vaidade, totalmente desapegado a bens materiais, nunca trabalhou com galerias, tinha aversão à adulação e ao mercado cultural. Ele tinha um grupo de amigos, geralmente em torno de 12, sempre os mesmos, de uma vida, e que frequentavam um ateliê e que o sustentavam. O Volpi não era ganancioso, longe disso. Passava numa época em que tinha uma inflação bastante alta, ele não corrigia o preço dos quadros. E a paixão pelo homem e pela sua obra artística, por esse grupo, era tamanha que eu nunca vi isso se repetir em nenhum outro lugar, e eu frequento bastante ateliês. A obra estava em branco, né? Ele colocava o nome atrás, Marco, aquele quadro ia ser do meu pai, quando fosse pintado, já era dele, né? E estava ali na fila. Volpi pintava 3, 4 quadros ao mesmo tempo. O que tem de curioso? Eram quadros, Pedro, que tinham mais ou menos a mesma abordagem, a mesma temática, ou ele conseguia... Vamos lá. A temática é algo que não existe muito na linguagem do Volpi.
Volpi não tem uma pintura narrativa, apesar de usar elementos de arquitetura na sua composição. Tem elementos figurativos, né? Ele usa os elementos extraídos da arquitetura de uma forma totalmente lúdica e descompromissada com a representação do real. Ele tinha uma frase que ficou muito conhecida, que ele dizia que pintura é linha, forma e cor. Ele desenhava, o jogo dele era um jogo 100% cromático. O desafio dele era de harmonias cromáticas. E ele criava algumas composições com desenho a carvão e que ele exercitava essas harmonias cromáticas. Então, por exemplo, na década de 70, lá por 74, por aí, ele criou uma composição que se chama arco abatido, mas dentro da linguagem volpiana se chama ogiva. Né? Ogiva, criou a ogiva e repetiu aquilo à exaustão. Então, se a gente tirasse uma fotografia preto e branco de um Volpi, todos do mesmo tamanho, da série das ogivas, não ia conseguir distinguir qual, né? Você não consegue distinguir no PB um quadro do outro. Né? Por quê? Porque a personalidade e tudo aquilo que ele expressava na tela era nas harmonias cromáticas. Volpi tinha uma sensibilidade cromática absolutamente diferenciada. Quem não teve o privilégio de conviver com ele vai estranhar o que eu vou dizer aqui, mas é preciso relatar um pouquinho. O Volpi pintava na edícula da casa dele, na rua Gama Cerqueira. Tinha um 54, eu acho. Tinha um casarão sobrado e atrás tinha uma edícula. Eu comecei a frequentar esse ateliê muito cedo, muito menino. E o Volpi criou 19 crianças carentes. 19. Nossa. A casa dele era aberta e, na época que eu frequentava, ele, inclusive, criava um menino que tinha deficiência, era surdo-mudo, o nome dele era Kiko, e dormia no quarto com o casal. Cansei de brincar com o Kiko, era um pouco mais velho que o Kiko. E na entrada do ateliê, que era na edícula, tinha uma escadinha, tinha uma casinha de passarinhos, assim, pendurada, e tinha uma série de pequenos pedaços de madeira, com a metade enrolada em jornal, pregados de uma maneira totalmente caótica na parede externa do ateliê. E aquilo chamava muita atenção, porque mais um menino curioso como eu, que tinha um monte de madeira colorida, com metade coberta de jornal e metade exposta ao tempo. Né? O que era isso, Tomás? O Volpi, ele é precursor daquilo que a gente pode chamar de uma pintura autossustentável. O Volpi se negava a trabalhar com produtos industrializados, desde que eu me conheço por gente. Isso no final dos anos 60, nos 70, nos 50 ele já era assim. Qual era a matéria-prima dele? Terras. Os amigos viajavam e traziam torrões de terra. Ele tinha uma gama de cores que ia do roxo, da terra roxa do Paraná, até um ocre de São José dos Campos. Ele tinha... O que ele fazia com esses torrões? Lavava de uma forma artesanal, depois de várias vezes lavado, ele punha para secar, pegava um pilãozinho, como se fosse fazer caipirinha, e naquele pilão ele moía, macerava essa terra até transformá-la num pó. Né? Gerava um pigmento da tinta. Gerava um pigmento in natura, orgânico, né? Áspero, e que ele lavava uma coleção enorme desses potes de comidinha para recém-nascido. Sim, né? De papinha. De papinha, e enchia aquilo de torrões de terra. E colocava num armário de madeira que ele tinha feito. Ele, na adolescência, tinha trabalhado numa carpintaria, era completamente apaixonado por trabalhos manuais. Então, quando você entrava no ateliê do sonho, do Volpi, que era um lugar de sonhos, um ateliê mágico, assim, tudo ele tinha feito, tudo. Do banquinho ao cavalete. A única coisa que não era ele que tinha feito ali era a parte metálica do martelo, porque o cabo ele tinha feito. Da serra Tico-Tico também a parte metálica, o arco ele tinha feito. E ele era um apaixonado por trabalhos manuais. E só pintava se a luz estivesse absolutamente clara. Então, num dia cinzento, um dia de pouca luz, ele se dedicava à atividade de serrar
a madeira, criar o bastidor, o chassis, Tem o chassi pregar. de pintura. Ele era absolutamente supersticioso, Assim ao extremo. como... Que tipo de superstição? Ele criava o chassis num sentido único e chanfrava a ponta do chassis. Então, tem um jogo de encaixe, que é um jogo de um movimento que ele repetia na pincelada, que eu já vou explicar, que é sempre da esquerda para a direita e sempre de baixo para cima. O Volpi era supersticioso, ele não pintava da direita para a esquerda nem de cima para baixo. Então, quem é destro como eu pode imaginar alguém tirando uma espada da bainha, que assim, esse movimento ele fazia. E se precisasse cobrir alguma área do quadro que esse movimento ele não pudesse fazer, ele virava o quadro no cavalete, mas ele não mudava o gesto. Não mudava o gesto. Então, ver o Volpi pintar, Tomás, é uma das lembranças mais doces que eu tenho. Porque, primeiro, ele recuperou uma técnica medieval. Tem gente que vem de fora não interessada na caligrafia ou na contribuição pictórica dele enquanto estilo, mas sim na técnica, que é da elaboração da têmpora e da pintura mesmo, né? Então, ele pegava aquele pó não tem aderência, né? Ele fazia uma espécie de cola caseira no fogão da casa dele, que era uma fórmula assim interessantíssima de se ver, que levava até tutano de osso de pequenos roedores, como coelho. Interessante isso, porque tem o colágeno, né, no tutano. Exato, né? exato. Então, o colágeno é que ia dar aderência, levava ovo, como o próprio nome da técnica diz, e ele neutralizava o odor do ovo com óleo de cravo. Que interessante, então, porque muitas vezes a têmpera tem um cheiro muito desagradável, né? Exato. Então, a têmpera, o ateliê do Volpi cheirava a arroz doce. Tá? As obras do Volpi têm cheiro, muitas vezes, elas guardam esse cheiro de arroz doce. Tá? Então, não se surpreendam se um volpista pegar um quadro e cheirar o quadro. Claro que é uma maneira de identificar. Sim, porque quando se tem um Volpi na mão, mas você não tem uma pintura feita num chassis comprado com tinta industrial. Tudo ali é Volpi, tudo. Então, e são marcas que ajudam na catalogação e na investigação das obras, né? Muitas são assinaturas, coisas. Né? Assinaturas diversas, né? Sim, a caligrafia dele está em tudo, a digital dele está em tudo. Então, por exemplo, o adjetivo, o apelido, que é quem é apaixonado pela obra do Volpi recebe, é de volpista. Volpista é um aficionado. Tá? Um volpista pega um Volpi para saber se é autêntico ou não, ele nem olha à frente, ele já começa olhando atrás do quadro. Fica 5 minutos olhando atrás do quadro. A maneira pela qual o tecido foi fixado no chassi, a maneira pela qual ele foi pregado. O Volpi era supersticioso, então ele fazia movimentos de 2 preguinhos, intercalava com um, fazia 2 preguinhos. Ele tinha todo um ritual quase cabalístico para conceber a estrutura da peça. Isso é bem interessante. Depois ele comprava um rolo de linho rústico, da mesma fábrica a vida toda, e ele, para maximizar a tela, ele desenvolveu tamanhos padrão, que o corte da tela aproveitava o máximo daquele rolo. Claro, então, da largura ali, né? Da altura do tecido, na verdade. Então, né? Na linguagem museológica, para dimensionar um Volpi, você tem os T, de T tamanho, T1, T2, T3, até 6. Né? Na década de 70, um tamanho 3 era 33 centímetros por 24. O tamanho 2 ele dobrava-se a medida menor. Então, era 48 por 33. E você vai fazendo esse jogo até chegar no tamanho maior, que nos anos 70 tinha 1,36 m por 68. Esse quadro que nós vamos ver hoje, que é um quadro dos anos 50, final dos anos 50, ele ainda pega um rolo de tela mais largo que a fábrica produzia. Nos anos 70, por função da inflação, a fábrica diminuiu a largura do rolo para economizar tecido. Então, todos os tamanhos do Volpi encolheram proporcionalmente. O quadro do MASP, que é essa fachada, ele tem 1,17 m. Isso significa que ele é um tamanho 5,
ele não é o maior tamanho, ele é o tamanho 5, porém, ele é no máximo dos anos 60. Ele é um tamanho grande ali, né? É um Volpe grande. Sim, sim, mas eu tô te emprestando um pouco da ferramental que um volpista ele é o máximo daquele momento, né? É o máximo daquele momento. Quer dizer, se alguém chega para você e fala, eu estou com o tamanho 5 do Volpe, não sei que década que é. O cara fala, média maior dimensão. Eu falo, 1,17 m. Ele fala, é antes de 1960, 65 para trás. Ele é final de 50, até o começo de 60. Porque com a chegada da inflação é que houve a mudança da largura da tela. Então, se alguém chega e fala, tem um tamanho 5, mas ele só tem 1,02 m, ele encolheu 15 centímetros com relação ao quadro do MASP, fatalmente é um quadro dos anos 70 para frente. Então, eu estou gastando um pouco de tempo aqui para emprestar para vocês um ferramental de que um Volpe, tudo é Volpe, tudo é relevante, porque tudo é indício na linha do tempo. O Volpe era supersticioso, ele não datava as suas obras. Então, isso é uma coisa que eu queria perguntar, né? É muito curioso isso, né? Essa questão da datação, e é algo que impõe diversos desafios para quem estuda e trabalha com a produção do Volpe, né? É uma superstição, eu já li isso em alguns lugares, já tinha essa informação, mas eu sempre achei um pouco dúbia se era isso mesmo, né? Então, por exemplo, nesse quadro do MASP, esse quadro é riquíssimo de informações. Ele é final dos anos 50. Ele pode ser de 58 ou de 59. Né? Esse azul do Volpe é uma influência de uma viagem que ele fez à Itália com Mário Zanini e com o Rossi Osir. Ele trabalhou com o Rossi Osir na famosa Osirarte, quando fabricava os azulejos. Né? Eram muito amigos. O Mário Zanini também. E o Volpe foi à Itália e ele verbalizava isso com toda clareza. Ele voltou na Capella delle Scrovegni, que fica em Pádua em português, foi pintada pelo Giotto, em 1300 e pouco, 1300 e blá, blá, blá. E a parte dos afrescos, e especialmente a parte superior, para quem já teve lá, a parte do teto e a parte das paredes laterais, na parte superior, é toda de um azul, quase um azul cobalto. É um azul absurdo, né? É um azul absurdo. E o Volpe voltou naquela viagem, mesmo se deslocando na Itália, estando muitas vezes na região da Toscana, ele voltava a Pádua, ele voltou 12 vezes. 12 é isso que eu ia perguntar. O Volpe teve esse hábito de voltar à Itália? Era algo que ele Sim, fez algumas vezes, mas não sabe? muitas. Não muitas. Mas ele dividiu o mundo, a cabeça do Volpe, em artistas em geral e pintores, só que os pintores para o Volpe eram os ligados ao cromatismo. Né? Sim. Então, se você pinta Volpe, para você quem é pintor? A Matisse é pintor. Matisse é pintor. Né? Paul Klee é pintor. Mas se você chegasse e falasse assim, o que é que você acha da obra de um mural mexicano? É um bom artista. Né? Ele fazia essa distinção entre um bom artista ele e um bom pintor. O mundo para ele era cor. E ele comentava bastante sobre artistas que estavam produzindo no momento, anteriores, ele tinha referências que ele gostava de comentar, ele estudava a produção, ele tinha no ateliê dele livros de história da arte, e ele era capaz de chegar para você, Tomás, e falar assim, tá vendo esse azul aqui? Ele vem do lápis lazuli e é usado no manto das Madonas, não sei, ele te dava do preto, da parte que teria sido influenciado por algo carbonizado, fazia a distinção de vários pretos ao longo da história da arte, tons de branco. O Volpe, ele tinha aversão a pintar duas cores diretamente sobre a tela. E ele dava um tom de azul atrás, muito claro, ou se não um cor-de-rosa muito claro, e o que ele não gostava de pintar diretamente sobre a tela era branco. Ele não pintava branco sobre branco. A pintura é muito curioso isso. Como é que o Volpe preparava a tela?
ele passava 17 mãos de carbonato de cálcio sobre um linho rústico, só pela parte frontal da tela. Então, a tela recém-preparada do Volpe, ela tinha uma superfície porosa e dura, quase como um gesso hospitalar de alguém que quebrou a perna. Ele tinha aquela aparência, aquela textura, uma camada espessa de um carbonato de cálcio que aceitava a pintura a carvão, o traço com muita, claro, justamente com muita por ser liberdade, porosa, né? e tratava a absorção quase como um afresco do pigmento que ele ia aplicar. A cena que eu lembro de uma maneira muito, muito intensa é chocante. O Volpe ele não pré-misturava a tinta como muitos pintores fazem. Mesmo aqueles que recorrem a tintas industrializadas e querem mudar o tom daquilo que vem no tubo da tinta, eles fazem isso na palheta, né? Eles fazem isso na palheta. Eles fazem a mistura prévia. O Volpe não. O Volpe pegava um azulejo bem tradicional desses de construção comum, 15 por 15 branco. A palheta dele era um azulejo 15 por 15. Pegava um pouco dessa substância viscosa que ele chamava de emulsão. Que era... Ela tinha uma textura, né? Quase de uma gelatina. Despejava, fazia uma pequena poça numa das extremidades do azulejo. E alguém pode imaginar alguém pegando umas colheradas de um café solúvel e despejando na outra extremidade do azulejo. Fazia um montinho daquele pó que ele escolheu. E ele tinha textura assim, quase de café solúvel. Ele pegava uma trincha larga, molhava na emulsão e cutucava no montinho de pó. Não misturava nada. Ele não, encostava, só cutucar. Aí você vai notar, nunca mais você vai olhar um Volpe do mesmo jeito depois disso aqui que eu estou te falando. Ele encostava o pincel do lado da direita, portanto aqui está mais úmido, e terminava o movimento ascendente para o lado da esquerda, que ficava mais claro, mais seco. Tem essa irregularidade na pincelada. Exato. Né? E essa irregularidade ela vem dessa má distribuição do pigmento nas cerdas do pincel, não era homogêneo. Então, quem olha a pincelada do Volpe tem uma sensação de tecido, quase um veludo. O olhar te provoca uma sensação aveludada. Sim. Que muitos outros pintores faziam pela subtração do pigmento, com tirembentina, com isso, vão lá e removem. Ele não. Ele já na própria tela, né? Já na própria tela, já no próprio pigmento. E no tato é justamente o oposto do efeito visual. Aquilo é áspero, quase como uma lixa de pintor de parede. Sim, é uma pintura que tem uma superfície agressiva, assim, ela não é, ela é bruta. Né, no fundo, é um pedaço de terra grudado num pano. Né? Então, aquilo é áspero no tato e macio no olhar. Né? Uma boa aveludado no olhar, com nuances de iluminação. E o Volpe era fascinado por esse efeito. Ele tinha uma consciência quase que acadêmica do efeito que o nosso cérebro tem ao interpretar as cores. Isso é um fato conhecido na história da pintura. Se você chegar com uma tela absolutamente quadrada, pintar metade de azul e metade de marrom, entregar na mão de uma criança, ela põe o marrom para baixo, o azul para cima, porque é a referência que ela tem de horizonte, de céu. Sim, de chão, céu, terra, né? A simbologia nosso cérebro interpreta as cores, independentemente do formato. Existem estudos que comprovam que se você mostra a figura de um cavalo negro, aí depois a figura de um cavalo branco, as pessoas têm a sensação de que o cavalo negro é mais forte, mais robusto do que o branco, e coisas desse gênero. O Volpe dominava isso com maestria. Não? A brincadeira dele era criar planos e profundidades com a tensão criada entre as cores colocadas lado a lado. Sim, essa fricção que havia entre as cores. Então é algo que na minha infância vinham em alguns jornais ou revistas uns óculos com
um pedaço de plástico colorido que a gente colocava na cara para usar certas figuras, e as figuras criavam uma terceira dimensão. Né? O Volpi criava planos com várias dimensões, aonde o traço, sem a parte cromática, era bidimensional. Então, se você visse o desenho, você via um desenho sem ponto de fuga, um desenho sem a profundidade, né, tradicional, e ele criava esse efeito com as harmonias cromáticas. Né? Então, pegando emprestado o exemplo das ogivas, ele escolhia, conforme o amigo que ele ia pintar, a cor do fundo. Então, um dos grandes amigos do meu pai, meu padrinho do meu irmão também, é o colecionador Ladi Biezus, que também é um grande colecionador de grande volpista também, né? Grande volpista. O outro, que eu conheci desde sempre, o padrinho, quando eu nasci, ele já frequentava minha casa. Meu pai e ele são amigos de infância, fizeram CPUR juntos, faculdade de engenharia juntos, são amigos de uma vida. É um irmão do meu pai. Domingos Job, Willis de Castro, Hércules Barsotti, essa é a turma do entorno do Volpi. Né? E um quadro de tons azuis mais claros, ele dedicaria ao Ladi. Um quadro de um fundo, um verde claro, ao Job, e assim por diante. Ele sabia os tons dos amigos, prediletos dos amigos. Então, hoje, se você for visitar coleções de volpistas assim, notórios, você vai ver a alma do colecionador nas harmonias cromáticas, a personalidade do colecionador. Ele vai ter quadros de todas as fases, com todas as composições, com todas, mas você, pela harmonia, você chega e fala, esse quadro é do Ladi. Porque você reconhece a preferência cromática do Ladi nas harmonias ali. Isso é muito bonito. Né? E o meu pai, ele tinha uma alma muito desafiadora. Meu pai não era um sujeito exatamente politicamente correto. E o Volpi o adorava também por isso. Meu pai o provocava sistematicamente, porque o Volpi não gostava de pintar cores muito quentes como vermelho e amarelo, especialmente vermelho. Meu pai tinha fascinação por vermelho. Então, o grande desafio para o Volpi era pintar algumas vezes quadros especificamente por meu pai, porque ele ia ter que trabalhar com vermelho, e ele lidava com essas, de certa forma, as imposições, né, o prediletismo de cada um. Né? Então, ele chegava para você e falava, Tomás, vem aqui. Você chegava lá no ateliê dele, suponha que tivessem 4 ogivas tamanho 6 verticais, uma ao lado do outro. O do Job pintado de azul clarinho, de verde clarinho atrás, o Ladi de azul clarinho atrás, não sei o quê. O do meu pai não tinha nem começado. Tá? O meu pai estava para lá. Era sempre mais difícil para ele. Era sempre o mais difícil. E ele chegava e nas bandeiras, você pode ver a composição das outras cores sobre aquele fundo, ela se repete de uma maneira sistemática em todas as composições. Aonde aqui você tem 2 bandeiras amarelas, no outro quarto você vai ter 2 bandeiras verdes, no outro quarto você vai ter 2 bandeiras azuis. Elas não são distribuídas aleatoriamente, é um exercício racional. Então, claro, isso é uma coisa que eu sempre penso na obra do Volpi, né, que muitas vezes ela está alinhada a uma certa informalidade, a uma certa ideia de falta de controle, mas eu sempre vejo muita racionalidade, controle e obsessão. É cerebral, o Volpi é cerebral. Aquilo é racional. De ter muitas vezes um aspecto despojado, né? Um aspecto, às vezes, mais justamente dessa pincelada que a gente estava falando, que muitas vezes ela é irregular, muitas vezes a cor ela tem... ela se comporta de forma diferente na tela, mas eu sempre tenho essa interpretação de que é algo muito cerebral, muito técnico, né? Não é nada, é aleatório, nada. Aliás, é algo que, por não conhecer a composição, as pessoas que pretendem copiar um Volpi não percebem a lógica da construção. Sim. E erram, inclusive, na distribuição da cor. Então, se você pegar um falsário e falar, está tudo presente aqui, a tela do Volpi, ele já riscou com o carvão, está aqui o material do Volpi, está aqui o pigmento do Volpi, preenche.
como se fossem Não vai essas conseguir, brincadeiras né? de... Vai sair um horror que qualquer volpista chega e fala, isso não é Volpe, mesmo que o material empregado fosse o dele, mesmo que a matéria-prima fosse a dele. Então, o que ele fazia? Ele imaginava a harmonia cromática que ele ia fazer, ele escrevia a carvão, naquelas bandeirinhas, a cor que ele colocaria. Amarelo, verde... Você tira a fotografia dos quadros em processo de criação, elas estão parcialmente cobertas o fundo e o resto estão com as bandeirinhas escritos as cores daquela etapa de pintura, com aquele plano de fundo da penetração que ele quer fazer. Então, ele vai lá e pintava aquelas bandeirinhas no quadro do Job, aquelas bandeirinhas no quadro do Ladi, aquelas bandeirinhas no quadro do Bazano e largava do meu pai para depois. Então, os dos outros ele pintava em produção assim simultânea. Depois, no final, ele chegava para você e falava, Tomás, vem aqui. Como é que continua? Aí, aqui, nesse lugar, você colocaria que cor? Ele perguntava isso para os colecionadores que encomendavam. Perguntava para todos, inclusive para mim, que era moleque. Ele perguntava para todo mundo. Vem aqui, como é que continua? Aí você falava, Volpe, põe esse pigmento aqui, põe essa cor terra aqui. Não. Vai saltar, vai para frente. Você vai ver, eu vou botar, ele vai para frente. De saltar a cor. Não funciona. Ele falava, não funciona. Não funciona. Tá? Até ele chegar num consenso e falar, tá bom, esse aqui funciona. Aí ele colocava aquele lá e depois pulava essa etapa porque ele trabalhava aquilo por planos de profundidade. Um dos desafios mais bacanas de vê-lo pintar é uma composição que ele apelidou de cacho de uva. Você imagina aquele cacho carregado lindo e utópico de uvas, né? Em que ela é gordo no começo, quase como o mapa do Brasil, e vai se afunilando de uma maneira meio torta no final. Muito parecido com o mapa do Brasil. Né? Ele pintava essas bandeirinhas que seriam o gomo da uva, a uva propriamente dita no cacho, de uma cor única, e a brincadeira é que todas aquelas ficassem no mesmo plano e todo o fundo do quadro, ou tudo mais que tivesse em planos completamente diferentes. Então ele chegava aqui e falava, Tomás, como é que continua? Eu falava, isso aqui não funciona. Não funciona. O do meu pai, geralmente, ele pintava o pequeno primeiro. Ele pintava um tamanho 2 primeiro. Porque era um desafio muito duro para ele. Então, ele não se arriscava, ele não se arriscava no grande diretamente. Ele pintava primeiro o pequeno. Aí ele chegava e falava, você gostou? Aí ele pintava o grande. Mas se você encontrar por aí em museus, em coleções privadas, um quadro predominantemente vermelho e com amarelo muito quente, pode saber que tem mão do Marco Antônio Mastrobuoni. A assinatura do seu pai nesse sentido, né? A assinatura do meu pai ali. O Volpe, ele se tivesse... Eu assisti a seguinte cena. Tá? Eu estou dando um testemunho, eu não estou relatando de ouvido, estou dizendo o que eu vi. Sim, tá? claro. Você subia a escadinha do ateliê, na edícula, e era aquelas janelas de vidro com uma estrutura de metal que abre com um encaixe, que é assim, bem tradicional, antiga, abria, aquilo que é um janelão enorme, de um sofá surrado embaixo, desconfortável, todo velho, carcomido embaixo daquela janela, e extremamente baixo. Você sentava com o seu bumbum quase no seu calcanhar e a janela estava em cima da sua cabeça. Assim. E a luz batia diretamente de lá no quadro que ele posicionava o cabalete de frente para aquela janela. Aí ele chegou, eu cheguei um fim de semana lá com meu pai, ele chegou e falou, Marco, Mastro, acabei aqui teu quadro. O meu pai falou, que lindo, vou levar. Tal. Ele falou assim, não, deixa aí que eu vou colocar a baguete. A baguete é uma terminação em volta, que é uma ripinha, né? a moldurinha que cobre a dobra do tecido para um acabamento. Para proteger também a tela, a quina da tela, tudo mais. Exato. Que também tem lá as suas maneiras de chanfrar e também tem lá as suas maneiras de pregar.
Nada é por acaso no Volpe. Tá? E ele, deixa aí que eu vou botar a baguete, pega depois. E a gente era religioso, quase era ir ao fim de semana no Volpe, era religioso. Todos os meus irmãos foram devotos dessa religião. E a gente ia lá no fim de semana, eu ia brincar. Tá? Aí eu estava lá. Só que esse quadro, como já estava pronto, estava numa parede lateral, perpendicular à janela, do lado direito. Não estava com a mesma iluminação nesse sentido. Não estava com a mesma iluminação. Aí meu pai, que é engenheiro, meu pai era engenheiro civil, e meu pai tinha um olhar também, meu pai tinha memória fotográfica. Né? Se você mostrasse um quadro para ele, perguntasse 20 anos depois, ele pegava uma caneta e desenhava o quadro para você. Meu pai tinha um olhar, não era um olhar desatento, que é o que eu estou querendo dizer. Aí eu vi a seguinte cena. Volpe, você mexeu no meu quadro. O Volpe fumava ininterruptamente um cigarrinho de palha que ele mesmo enrolava. O ateliê do Volpe era um lugar cheio de perfumes e de odores e de pozinhos. Era assim, um lugar mágico. E aquele fumando, ele usava tamanco holandês, tamanco de madeira. Isso que eu já li também sobre, achei tão curioso esse tamanco holandês, né? É desconfortável, né? Mas era de madeira. Duro, Uma calça jeans surrada que ficava embaixo da pança dele, assim, uma calça jeans surrada, e camisa de manga curta, camisa social de manga curta, mas muitas vezes ele estava sem camisa no ateliê, mas não gostava de ser fotografado sem camisa. Ele tinha pudor. Muito bem, está lá o Volpe sem camisa, fumando cigarrinho de palha. Ele falou, Volpe, você mexeu no meu quadro. O Volpe arregalou os olhos e falou, não, mexeu no meu quadro, sim, mexeu no meu quadro. Você mexeu na velatura do branco, você mexeu no branco. Não, mexeu, esse quadro está mais quente, ele era mais frio, ele está mais quente. Não... Você mexeu, por que você não pode admitir que mexeu? Eles batiam boca com frequência. Né? Que meu pai não era nada politicamente correto. Aí o Volpe ficou olhando. De repente, Tomás, ele deu uma gargalhada, assim, virou para mim que estava sentado e falou, teu pai é uma besta, tá? Né? Meu pai arregalou os olhos e falou assim, sabe o que você está vendo, Marco? A luz está penetrando na diagonal. Está batendo na ripinha de madeira, que é marrom, e está projetando a tela. E está projetando uma luz tangencial amarela, e está mudando o seu tom de branco. Tira aquele quadro tira aquele quadro daquela parede e põe aqui, nessa, de frente para a luz, que você vai ver que o teu quadro é o mesmo. Meu pai olhou para mim com uma cara e falou assim, se for isso, eu estou humilhado por resto da minha vida, na frente do meu filho. Né? E com provas empíricas. Dito e feito. Então, o que eu queria dividir com você, dividir aí com quem está assistindo, é que o Volpe tinha uma sensibilidade cromática e uma percepção para nuances muito além do que o olhar comum de todos nós. Ele tinha uma percepção para tons e uma consciência do efeito que aquilo produziria uma vez colocado na tela, e ele tinha consciência que o efeito era diferente na tela, no papel, no suporte, no cartão. Falava abertamente, isso não funciona na tela, funciona só no cartão. Os cartões era ele que produzia, com como várias que era folhas essa produção? Ele tinha trabalhado também numa gráfica, e ele era responsável, ainda muito menino, pela encadernação. Então, ele aprendeu a fazer capa de livro. Então, ele usava a mesma técnica para produzir os próprios cartões, os suportes menores, Legal, que muita gente trabalha sobre Eucatex, madeira, ele fazia isso. São folhas de cartolina que, com essa cola caseira que ele fazia várias camadas e prensava, e gostava da textura, gostava da capacidade de absorção do material. Isso também dá uma assinatura para a matéria do cartão do Volpe também, né? Sim. Não é qualquer cartão. Não existe isso, né? não essa precisão existe na elaboração material de todos
Uma vez na OAB né? São Paulo, eu propus, foi aprovado, tal, foi muito festejado, mas esse prêmio nunca foi materializado numa edição em que tivesse alguém premiado. Um prêmio Alfredo Volpi de pintura autossustentável, de atividade autossustentável. Ele era muito preocupado e de uma generosidade ímpar. E tinha uma questão que eu tinha vontade de te perguntar, né, que vai nesse sentido do trabalho manual, do labor, do trabalho, que foi essa experiência dele em pinturas de interiores, de decoração, de pintura decorativa. Então, vamos lá. Isso é uma coisa que eu acho curioso, porque sempre penso na pintura do Volpi e penso na superfície da parede, né? Na superfície ele no começo da vida, ele ganhava paredes caiadas, dessa textura. Ele ganhou a vida no começo da vida fazendo isso, pintava em casarões, naquela época eram muito comum aqueles frisos trabalhados, ele fazia pintura ornamental em casarões de famílias abastadas, ele trabalhou muito assim. Mas a produção, ele também recebia encomendas no começo da vida de pintar retratos. Alguém levava uma fotografia de um sobrinho, então ele pintava o retrato. Mas ele tinha um vocabulário muito próprio. O Volpi era um homem muito verdadeiro e não era apegado a protocolos. Ele detestava protocolos de qualquer natureza. Ele era supersticioso, mas ele não... Do governador, acho que era Paulo Egídio. Sim, eu te conto essa história, é gozadíssima. Foi em casa, né? É gozadíssima. Mas ele era avesso a protocolo. Então, o vocabulário era dele. Ele não era um homem que primava pelo vocabulário e pela erudição ao falar. Ele tinha um vocabulário que era dele, e às vezes precisava quase uma tecla SAP para entender o que ele estava falando. Fazer uma tradução. Ele falava, isso fui eu que fiz, mas não é meu. Tá? O que quer dizer isso? Para um leigo, é uma fase completamente esquizofrênica. Tá? Incongruente. É incongruente. Isso quer dizer, isso fui eu que fiz, é algo que eu produzi, mas não é artisticamente uma criação minha, não é algo da minha autoria, ou da que eu considere uma produção. Então, não é da minha autoria, então não é meu, porque eu não empresto o meu nome para isso. Fui eu que fiz, mas não é meu. Isso muita gente escutou, nunca entendeu, gente que ficou raivosa, que diz que tem recibo, e ele não queria depois reconhecer a autenticidade e atribuir a autoria como obra artística dele. Porque acho que tinha um engajamento bastante distinto, né, na realização de um retrato de encomenda e de uma produção do trabalho dele, de fato, artístico, das investigações artísticas. Né? No raisonné do artista, como não é o objetivo, a finalística do raisonné, fazer um corte, uma leitura do que é importante, do que é mais importante, do que é menos importante, e fazer juízo de valor a respeito das obras, todas elas entram. Tá? Então, estão registradas todas elas, inclusive todas aquelas que são dessa fase que ele não reconhecia como obra artística. Sim, seria interessante até comentar com o público agora um pouco sobre de fato, sobre o catálogo raisonné e um pouco sobre esse processo de catalogação, porque, por incrível que pareça, nós estamos chegando ao final já do nosso papo. Desculpe. Já deu 47. É que falar de Volpi é falar da história da minha minutos. família. Eu fiquei chocado agora olhando, Pedro. Realmente é uma conversa... Eu aceito outros convites, viu? Volto com uma É uma conversa que a gente poderia ter ficado muitas horas aqui conversando. Eu mesmo me choquei agora com o horário. Então vamos lá. O catálogo raisonné. Muita gente atribui... No Brasil existem 5 catálogos raisonné por excelência muito festejados. Eu tive o privilégio de trabalhar em 2, no do Volpi e do Leonilson. Também faço parte do projeto Leonilson. O catálogo raisonné do Volpi, o do Portinari, ele leva muitas vezes a fama de ter sido o primeiro. De fato, ele é o primeiro a ter ficado pronto, né? Mas o do Volpi começou antes. O Volpi, em 1978, meu pai, que era muito sistemático e percebeu que o Volpi não fazia datação e tinha, muitas vezes, alguém chegava com um quadro muito antigo, dos anos 50 ou final dos 40, e pedia para ele fazer uma nova versão, uma releitura daquele quadro. Ele fazia uma reinterpretação de algo que ele tinha pintado lá atrás. Meu pai percebeu que isso ia causar uma grande confusão, porque o Volpi não datava a produção dele.
né? E meu pai era muito amigo do Pietro Maria Bardi. Então, diretor, fundador do MASP, para quem não conhece. Isso. Então, grande figura Bardi, na história Volpi. do MASP. Aliás, a gente podia gastar um outro programa para falar das amizades do Volpi. Por causa de Volpi, eu convivi com Oscar Niemeyer, Bruno Jorge e tantas outras figuras importantes. Fantástico. Histórias de Brasília, aqui onde eu estou, aqui, coisas que foram pintadas. Por exemplo, o Palácio Itamaraty, que tem o Meteoro do Bruno Jorge do lado de fora, o afresco do Dom Bosco do Volpi do lado de dentro, e reflete na película d'água, e o desenho do Niemeyer, e os três elementos arquitetônicos se repetem nas três obras, na fachada, na escultura e na pintura. Então, há uma concepção múltipla de um olhar sobre a mesma obra, da arquitetura, pintura e escultura num templo modernista maravilhoso. Podemos falar muito sobre isso também. Mas o Volpi, o meu pai levava aos finais de semana, reunia vários quadros, o Rômulo Fialdini tirava fotografia, muitas vezes em preto e branco, e o MASP emprestava o espaço com o Bardi, e eles tomavam lá o seu vinhozinho, conversavam, e depois o Volpi chegava e falava: esse fui eu que fiz, lembro disso, lembro daquilo, e escrevia no verso. Isso foi o começo do catálogo Raisonné, e nessa brincadeira foram catalogados 1000 quadros. Isso lá no final dos anos 70. Se você for ao MASP, bater lá, conversar com o Heitor, pedir licença, e for aí no MASP, né? Vocês têm aí aquelas pastas que vão vir com luvinhas, né? E vão abrir. Eu já acessei essas pastas, elas estão no centro de pesquisa do museu. Realmente é impressionante a quantidade numérica e o conteúdo desse arquivo Volpi, praticamente, que tem dentro, né? Tem um núcleo Volpi dentro do arquivo. Só que uma observação que eu acho interessante de fazer, pensando agora nisso que você está falando, que é muito curioso que o MASP só veio a ter uma obra do Volpi já nos anos 90, né? Essa doação é mais tardia, né? Mais tardia, o que é uma injustiça, porque o MASP... Porque o Bardi e o Volpi tinham essa relação, e tem alguns artistas que o Bardi tinha uma relação que não foram tão bem representados no acervo do MASP, né? Isso eu acho um pouco curioso, porque o Volpi não tinha uma presença maior do Volpi na coleção antes. E não era o Volpi não era de doar quadro para museu. O MAC USP acabou tendo uma grande coleção de Volpi, numericamente, em função da doação do Theon Spanudes. O Theon Spanudes doou a coleção dele inteira para o MAC USP, e era uma coleção muito, muito grande, numérica, o que transformou a maior coleção museal em acervos de Volpi, acervos de museu, a do MAC. Mas o Volpi frequentava o MASP. O Volpi tinha uma vida e uma relação de amizade com o Bardi e com meu pai desde sempre. Quer dizer, o catálogo do Volpi é um catálogo que começa no MASP. Sim, foi estacionado no MASP, né? Exato. Quer dizer, o MASP tem um crédito enorme na catalogação do Volpi. Se nós catalogamos hoje 4.000 e poucas cobras, um quarto disso é MASP, né? 25% do trabalho é feito aí, né? Por figuras como Volpi, Pietro Maria Bardi, que também era muito amigo do meu pai, que eu tenho uma saudade absurda, que já faz 4 anos que foi embora, e me deixou um rombo no peito absurdo. Mas falar de Volpi é falar também do meu pai, é falar da minha infância, é falar da minha família, é falar dos meus irmãos, é falar do Ladi, é falar do meu padrinho, é falar de um universo que eu não consigo imaginar minha vida sem permear esse universo, e meu pai era completamente dependente desse universo. Ele respirava isso. Ele, assim como alguém é viciado em álcool ou qualquer droga forte, ele não sobreviveria. Sobreviveu a duras penas à perda do Volpi, mas não sobreviveria a não conviver com as obras e com a produção, aquilo. E é muito curioso também, né? Essa relação tão forte, né, entre um artista e seus colecionadores, né, que é muito mais que colecionadores, era quase que um grupo de amizade, um secto, né, era o mercado. O mercado de arte tinha muita raiva desse grupo de colecionadores, porque o Volpi não atendia galeristas, ele não vendia ele não participava de nada que fosse de exploração econômica, ele não tinha esse desejo. Ele gostava de pintar,
produzir, rodeado de amigos, pintar para os amigos, com a personalidade dos amigos naquela tela, é quase, se eu vou me arriscar a falar uma coisa meio inadequada, mas é quase como alguém que fosse um ateliê, que fizesse uma roupa sob medida, pensando no que você, Tomás, ia viver naquele momento, que tipo da fase da tua vida você ia fazer, e alguém fosse lá em um alfaiate que gostasse demais de você, fizesse uma roupa para você, pensando em você, conhecendo você. Sim, é muito interessante pensar como tem essa simbologia das cores que você estava falando, que são reflexos da relação com cada um dos colecionadores, né? Essas assinaturas, né, das relações. Isso é muito interessante, porque a obra do Volpe, numa primeira tomada, ela não reflete esses aspectos emocionais, esses aspectos sentimentais, né? Mas de alguma forma eles estão codificados em cores ali, né? Depois, numa outra oportunidade, se você assim me convidar, né, a gente fala sobre a falsa simetria do Volpe, que nessa fachada que é do MASP, isso é muito flagrante, que dá diferença. Você tem duas portas embaixo, uma é um pouco mais larga, uma outra é um pouco mais alta, as bandeirinhas, as janelas em cima, elas não são exatamente da mesma largura, não estão exatamente na horizontal, estão meio soltas. É quase como se você pegasse uma fotografia naquelas bacias de quem revela a foto e botasse aquela lâmina d'água por cima. Você tem uma certa distorção na leitura que o seu cérebro, num primeiro momento, interpreta como algo concreto. Muita gente diz que o Volpe participou de uma fase concreta, do movimento concreto, mas isso não se reconcilia com os paradigmas do concretismo, com aquilo que Geraldo de Barros fazia, uma pintura que usava réguas, fita crepe, razões matemáticas, relações matemáticas, precisão, às vezes a tinta era rigor. empregada à pistola para evitar o traço a caligrafia do pintor. A pintura industrial, né? A pintura industrial. Como é que você vai reconciliar com esse tipo de discussão em mente, com esse tipo de abordagem, como é que você vai reconciliar um Volpe com isso? Que dizia o traço à mão, que aquilo que era quadrado de um lado já não era tão quadrado, a forma não é exatamente, é uma falsa simetria, né? Eu penso que o concreto no Volpe está muito mais no olho dos concretos olhando a obra do Volpe, né? Que identificam elementos do que da própria obra do Volpe. Acho que essa aproximação com a síntese, com a geometria na obra do Volpe, ela tem uma raiz muito distinta dos artistas concretos, de fato, na minha opinião. Assim. Tomás, eu fico aqui desejoso que você me convide de novo. O pessoal no IBRAM aqui está pulando na minha frente porque eu tenho um avião para pegar. Eu tinha que encerrar aqui. Nós estamos acabando, de fato. Estamos aqui nos últimos minutos. O Instagram corta de uma hora para outra, então gostaria de encerrar antes desse corte. Agradecer imensamente ao papo maravilhoso. Assim, realmente é uma delícia poder ouvir esses relatos de quem, de fato, conviveu e viu o Volpe produzindo. É bastante interessante. Espero que o público tenha gostado também. Foi, de fato, um prazer conversar com você, Pedro. O prazer foi todo meu. Eu gostei muito. Principalmente porque me emociona e traz de volta aí sensações muito gostosas. Que ótimo. Obrigado então, pela espero oportunidade. Que a gente tenha um próximo encontro no futuro para conversar mais sobre Volpe. Só convidar. Ótimo. Mais uma vez, obrigado a todos. Até a próxima MASP Lives. Boa noite. Boa noite.